silêncio pairava na noite. As sombras nas proximidades da veia espiritual recuaram lentamente. De tempos em tempos, um grito de agonia soava, mas a paz rapidamente era restaurada na cordilheira. A energia espiritual na veia espiritual era extremamente concentrada, mas ninguém ousava se aproximar. Após o surgimento de dezenas de cadáveres no primeiro dia, todos souberam que uma existência formidável ocupava a veia espiritual. Era como se aqueles que ousaram invadir o local tivessem desaparecido em outro mundo. A área ficava em completo silêncio por alguns instantes antes que um cadáver fosse repentinamente lançado para fora da névoa. Esses cadáveres revelavam a maneira horrível como aqueles invasores haviam morrido, e causavam arrepios em quem assistia. Assim, aqueles tolos o suficiente para invadir rapidamente pararam. À medida que o amanhecer se punha lentamente sobre o mundo, a multidão gradualmente se retirava. Na montanha onde a veia espiritual estava centralizada, em meio a uma espessa camada de névoa, o velho imperador demoníaco olhou para o horizonte além da montanha antes de exalar profundamente. Desde o início da noite até agora, ele havia lidado com muitas ondas de espiões maliciosos. No entanto, o número de homens além da montanha só aumentava. Até mesmo o velho imperador demoníaco não pôde deixar de se sentir um pouco preocupado com a situação. Sem métodos poderosos, seria difícil mantê-los sob controle. Foi uma sorte que ele tenha conseguido deter a maioria deles depois de se dedicar ao massacre de alguns dos especialistas invasores. Caso contrário, se alguém pudesse entrar e sair livremente da veia espiritual, seria uma grande confusão. Os regimes de treinamento que Yuan Shong havia planejado também seriam afetados. Espero que isso os desencoraje, suspirou o velho imperador demoníaco, antes de pegar um pombo de suas mangas largas. Levantando as mãos, ele lançou o pombo para o céu. Se o assunto aqui era uma bênção ou um desastre, ele informaria Yuan Shong e permitiria que ele decidisse por si mesmo. À medida que a tarde se aproximava, uma carruagem verde passou lentamente pelas ruas movimentadas e finalmente parou na residência de um influente funcionário da corte real, Wang Zhen. Abrindo a carruagem, Yuan Shong saiu. Depois de passar meio-dia lidando com outros assuntos cruciais, Yuan Shong finalmente chegou à residência do tio Wang Zhen. Muros imponentes cercavam a residência, e dois enormes leões agachados estavam nos portões. Nas laterais, pendiam duas grandes lanternas vermelhas. Pela fenda entre o portão, ele podia ver vagamente um refrescante e elegante jardim de bambu. O tio-avô Wang Zhen era um acadêmico, e, talvez devido à influência do Duque Gil, também tinha grande interesse por estética. O jardim de bambu foi projetado de forma idêntica ao da Embaixada dos Quatro Quartéis, aparentemente revelando sua inclinação para a flor de ameixeira, orquídea, crisântemo e bambu. Não era a primeira vez de Yuan Shong ali, mas as emoções que ele sentia naquele momento eram muito diferentes de qualquer outra ocasião. Também já é hora de conversar com o tio-avô sobre esse assunto, pensou Yuan Shong enquanto contemplava a majestosa residência. Ele havia recebido o pombo do tio-avô Wang Zhen ontem, mas não respondeu imediatamente. Em vez disso, optou por visitá-lo pessoalmente. Jogando seu manto para trás, Yuan Shong caminhou até a entrada. Jovem mestre. 4 robustos guardas do clã Yuan estavam na entrada da residência, 2 de cada lado. Ao verem Yuan Shong, seus rostos se contraíram e eles se curvaram apressadamente em respeito. Esse gesto veio do fundo do coração deles e parecia muito sincero. Quando Yuan Shong era mais jovem, ele passava o tempo brincando e causando problemas nas ruas, então todos não conseguiam deixar de pensar mal dele. Mas, no último semestre, Yuan Shong parecia ter se transformado em uma pessoa muito diferente. Ao verem suas grandes realizações, o desprezo inicial se transformou em respeito e admiração. Assim, ao verem Yuan Shong, eles imediatamente se curvaram profundamente para prestar suas homenagens. Meu tio mais velho está aí dentro? Perguntou Yuan Shong. Sim. Depois que o velho mestre soube que jovem mestre chegaria, ele ficou esperando por você no escritório. Devemos informá-lo sobre a chegada do jovem mestre. Não precisa. Vou direto para lá. Yuan Shong acenou com as mãos e atravessou o portão. Passando por um lago e um jardim, passando por um jardim de bambu e um mirante, ele finalmente parou em frente ao escritório de Wang Zhen. Um ritmo respiratório familiar soava no quarto. Olhando para as portas roxas do escritório, muitos pensamentos passaram pela mente de Yuan Shong. Havia muitos assuntos sobre os quais ele evitava falar com o tio mais velho, mas a carta que ele enviou não lhe deixou outra escolha. O tio grande nunca imaginaria que o que ele estava fazendo agora era completamente errado. Quanto mais perto ele chegava do primeiro príncipe, maior era o perigo ao qual ele se expunha. Em sua vida anterior, sob a grande aura e as realizações extraordinárias do avô, mesmo depois de cair na armadilha do clã Yao e ofender o rei Song, o clã Wan ainda deveria ser capaz de se manter firme. No entanto, a relação entre o tio-avô e o primeiro príncipe havia destruído essa última esperança. Considerando os longos anos de contribuição do tio-avô à corte real, mesmo que ele escolhesse o lado errado em um confronto político, o pior que poderia acontecer seria um rebaixamento. No entanto, ele foi envolvido na mais perigosa guerra dos príncipes. Foi isso que resultou na perda do favor do clã Wan junto à família real. Essa foi a verdadeira razão pela qual o clã Wan decaiu rapidamente, como se estivesse caindo em um abismo sem fim, para nunca mais se reerguer após a morte do avô. Todo o clã Wan caiu dos céus para se tornar um mero grão de poeira no mundo mortal. Compreendendo as crenças e convicções do tio, Yuan Shong vinha tentando adiar o assunto. No entanto, considerando a situação atual, não lhe restava outra escolha. Só posso esperar que o tio mais velho esteja disposto a ouvir minhas palavras. Yuan Shong suspirou profundamente. Shonger, você está aqui. No momento em que Yuan Shong estava profundamente imerso em seus pensamentos, uma voz profunda e autoritária soou na sala.
Recuperando-se do torpor, Wang Chong empurrou a porta e entrou. Tio grande. Assim que Wang Chong entrou, viu seu tio-avô sentado atrás de uma mesa de jacarandá. Sobre a mesa, havia uma pilha espessa de documentos e pergaminhos. Este último parecia estar organizando os arquivos da corte real antes de sua chegada. Chonger, você chegou. Wang Zhen sorriu e pousou o pincel. Depois de se ocupar por uma tarde inteira, ele estava se sentindo um pouco cansado. Sente-se. Wang Zhen levantou-se e dirigiu-se a uma mesa de chá redonda no centro da sala. Havia um bule de chá e 2 xícaras sobre ela. Wang Zhen primeiro serviu 2 xícaras de chá fumegante antes de fazer sinal para que Wang Chong se sentasse ao seu lado. O fato de ele ter permitido que Wang Chong se sentasse tão perto dele era um testemunho da relação íntima que eles, tio e sobrinho, possuía. Sem dizer nada, Wang Chong foi direto até o lado do seu tio mais velho e sentou-se. Wang Zhen colocou o bule de volta na mesa antes de perguntar: Chonger, como é a vida no campo de treinamento? Está tudo bem, respondeu Wang Chong. Ótimo. Se tiver alguma questão que precise da minha ajuda, fique à vontade para falar. Sim. Wang Chong assentiu. Você recebeu a carta que lhe enviei? Wang Zhen perguntou de repente. Sim. Sabendo o que Wang Zhen ia dizer, o coração de Wang Chong apertou. Chonger, não vou esconder isso de você. Na verdade, quem deseja conhecê-lo é o primeiro príncipe. Ele sabe muitas coisas sobre você e o admira muito. Por isso, ele espera conquistá-lo para o lado dele, disse Wang Zhen com uma expressão séria. Wang Chong levantou o olhar e perguntou: o primeiro príncipe deseja me recrutar? Isso mesmo. Wang Zhen assentiu. Wang Chong era uma pessoa extremamente inteligente e astuta, e havia poucas coisas que se pudesse esconder dele. Assim, Wang Zhen optou por perguntar diretamente a ele. Chonger, eu sei que a veia espiritual é importante para você, mas o primeiro príncipe é o futuro sucessor do trono. Toda a grande Tang será dele no futuro. É uma rara oportunidade que o primeiro príncipe tenha um favor a lhe pedir, então espero que você possa refletir bem sobre este assunto. Dada a sua inteligência e capacidade, você certamente será muito respeitado pelo primeiro príncipe. Isso será benéfico tanto para você quanto para todo o nosso clã Yuan. Portanto, espero que você consiga refletir sobre esse assunto. Depois de dizer essas palavras, Wang Zhen olhou para Wang Chong sem piscar, esperando a resposta de seu inteligente sobrinho. Por outro lado, Wang Chong ficou em silêncio após ouvir essas palavras. Wang Zhen raramente havia levantado a questão do bem-estar do clã para pressioná-lo. O fato de estar fazendo isso naquele exato momento refletia o quão ansioso ele estava em relação a esse assunto. Sem dúvida, o tio mais velho realmente esperava que Wang Chong se juntasse a ele no juramento de lealdade ao primeiro príncipe. Entretanto, Wang Chong sabia que essa era uma questão com a qual ele nunca deveria concordar. Isso não ocorreu apenas por causa do conhecimento histórico de Wang Chong, que lhe permitiu saber que o futuro imperador seria o 5º príncipe Liang, e não o primeiro príncipe. Mais importante, Wang Chong estava preocupado com o caráter do primeiro príncipe. Havia uma falha enorme em sua personalidade, e foi justamente por isso que Liang conseguiu ascender ao trono. Essa falha em sua personalidade o compeliu a fazer algo completamente audacioso no futuro, e até mesmo o tio-avô e todo o clã Wang foram implicados no assunto. Esse incidente foi o que lhe custou sua candidatura ao trono. Como esse era um problema fundamental, mesmo que Wang Chong ajudasse o primeiro príncipe a evitar aquela crise, seria apenas uma questão de tempo até que outro incidente semelhante acontecesse. Além disso, o primeiro príncipe também não seria um governante compassivo. Mesmo que Wang Chong pudesse ajudá-lo a ascender ao trono, isso também não seria uma bênção para a grande Tang. Wang Chong teve a chance de entrar em contato com o primeiro príncipe em sua vida passada, e ele percebeu que este era uma pessoa obstinada que não suportava que ninguém o desafiasse. Essa também foi a razão pela qual Wang Chong tinha reservas em relação ao primeiro príncipe. Na política, um único erro pode levar a resultados desastrosos. Wang Chong não queria levar todo o clã Yuan de volta às profundezas do inferno só por causa de um único erro. Tio, receio não poder atender ao seu pedido. Diante do olhar esperançoso de Wang Zhen, Wang Chong pronunciou essas palavras lentamente, mas com firme determinação. Apenas 11 palavras, mas cada uma delas carregava um peso excepcional que refletia claramente a determinação de Wang Chong. Por quê? A palavra saiu instintivamente da boca de Wang Zhen. Ele sabia que não seria fácil persuadir Wang Chong, mas não esperava que Wang Chong o rejeitasse tão decisivamente, não deixando margem para negociação. Chonger, entendo que o pedido que estou lhe fazendo pode ser um pouco exagerado. No entanto, espero sinceramente que você pense um pouco mais a respeito. Afinal, o primeiro príncipe se tornará o futuro imperador, disse Wang Zhen. Dada a astúcia, sabedoria e determinação demonstradas por Wang Chong, se Wang Chong pudesse ficar sob o comando do primeiro príncipe, Wang Zhen não tinha dúvidas de que o clã Yuan certamente alcançaria patamares ainda maiores no futuro, talvez até superando seu auge na era de seu pai. Nesse aspecto, Wang Zhen compartilhava a mesma visão de Xingxi. Ele esperava sinceramente levar o clã Yuan a patamares mais altos.